Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Extintores, alarmes e hidratantes. Eles são indicados para prevenir incêndios, né? Então, tão importante como apagar um fogo, um início de incêndio, é necessário você saber como que você deve utilizar esse extintor, né? Então, o início do incêndio ou outros sinistros menores podem deixar de transformar-se em uma tragédia se elas também forem evitadas. Ou seja, se começou a pegar fogo em alguma parte elétrica, se você utilizar o extintor correto, você pode cessar aquele fogo e fazer com que aquele fogo não se espalhe. As providências, então, da comissão é detalhar em procedimentos operacionais, contendo informações sobre todas as precauções necessárias, como os cuidados preventivos, né? Então, como que nós devemos fazer para nos prevenir de um acidente, né? Além de utilizar os EPIs, que a gente já falou nas outras aulas, né? É necessário a gente saber como lidar quando começa a pegar fogo. A conscientização sobre o planejamento de como atuar na hora do abandono do local, tá? Então, aquele local tá pegando fogo, como que eu devo sair? Para onde que eu devo sair? A indicação de medidas e práticas sobre o comando e a retirada do paciente ou a retirada da vítima do local. O material utilizado no combate de incêndio, acho que todos nós já conhecemos, é o extintor, né? E ele deve ter uma manutenção de pelo menos uma vez no ano. Eu coloquei para vocês os tipos de extintores que existem, tá? Eles são divididos em classe, tá? Tem a classe A, que vai apagar um fogo de papel, madeira e tecido. A classe B, que vai apagar o fogo de gasolina e óleo, e a classe C de equipamentos. E aqui tá falando no quadrinho qual que deve ser utilizado e qual que não deve ser utilizado. Como por exemplo aqui para vocês, a água. A água ela é proibida de ser jogada no óleo e na gasolina. Por quê? Porque a gasolina e o óleo, eles são apaixonados por oxigênio, tá? Então, o que que acontece? Na água tem o quê? Oxigênio. Então, se vocês jogarem água na gasolina, vai acontecer uma combustão e vai, pum, explodir o local, tá? Por isso que ele é proibido. Também ele é proibido em equipamentos elétricos, tá? Então, o mais utilizado é o pó ABC, que ele é excelente para todas as formas, tanto do A, quanto do B, quanto no C, tá bom? As regras básicas também é sempre a gente ter o telefone em mão, né, para poder ligar para o corpo de bombeiro, para falar que está tendo início de incêndio, que a gente tentou combater esse incêndio e não conseguiu. Conservar as caixas de incêndio em perfeitas condições, né? Porque de nada adianta ter um extintor, a gente não saber utilizar e quando for utilizar, o extintor tá vazio. Os extintores devem ser sempre fixados em locais de fácil acesso. Então, vocês sempre devem ter em mente aonde que está localizado esse tipo de extintor. E revisar periodicamente toda a instalação elétrica, tá? Eu coloquei para vocês aqui essa tomada chamada de Benjamins, né? Essa tomada aqui, ela faz com que aumente muito a temperatura, tá? E pode iniciar um processo de fusão de fio, causando um incêndio. Então, é importante que não tenha esse tipo de Benjamins muito constantemente nos locais de trabalho, onde tem uma carga elétrica muito grande, porque pode puxar e pode começar um incêndio aí por essa tomada aqui. Então, evitar o vazamento de líquidos inflamáveis, evitar a falta de ventilação também, não colocar trancas nas portas, nos elevadores ou em outras saídas de áreas livres, né? Por quê?
porque esse tipo de área livre, ele não pode preservar nenhum espaço. Então, nenhum espaço, nenhuma pessoa pode ser dona daquele espaço. Então, ela não pode trancar essas portas de saída. Essas portas de saída sempre tem que ficar aberta, não podendo trancar elas, tá? Por quê? Porque ninguém sabe quando que vai acontecer um incêndio, né? E até acontecer o incêndio, a gente for procurar essa chave, demora um pouquinho. Alertar sobre o ato de fumar em locais proibidos, né? Então, as pessoas que fumam, elas devem ser conscientizadas que tem lugares que elas realmente não podem. Aconselhar os trabalhadores para que verifiquem antes de sair os locais de trabalho, tá? Como a estufa, ar-condicionado, exaustores, dentre outros, tá? Então, se vocês forem sair do ambiente de trabalho de vocês, sempre dá uma olhadinha se ficou o ar-condicionado ligado, né? Por quê? Porque o ar-condicionado, ele pode puxar muita energia ali e pode começar um indício de incêndio naquele local. Todos os trabalhadores devem sempre estar atentos às normas básicas de segurança. O alarme geral. O alarme geral é o primeiro indício, né? Então, começou a pegar fogo, vocês devem pesquisar aonde que vocês podem estar apertando o alarme desse local, tá? Combate de fogo, desligar a chave elétrica geral, utilizar equipamentos de combate ao fogo, evacuação da edificação e não sendo disponível, não sendo possível eliminar o fogo, abandone rapidamente o local. Não utilize o elevador como meio de escape, tá? Por quê? Porque como tá pegando fogo, pode atingir a parte hidráulica ali, você acabar ficando preso no elevador, né? E com certeza esse incêndio pode se alastrar e acontecer uma tragédia. Não sendo possível, então, suba pelas escadas, né? Se vocês forem subir, claro que vocês têm que imaginar que vai ter alguma forma de vocês se salvarem naquele local, né? Ou seja, sempre indicado vocês descerem e não subirem. Mantenha, se possível, as roupas também molhadas. Em situações críticas, vocês também podem se fechar no banheiro, abrir a porta, tá pegando fogo em toda a estrutura, não tem como vocês saírem do local. Vocês estão no 15º andar, né? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem se trancar no banheiro, né? E manter a porta umedecida pelo lado interno, vedada com toalha ou papel molhados. Em condição de fumaça intensa, também é importante vocês saberem como vocês saem daquele local que tem muita fumaça. Por quê? Porque se vocês inalarem aquela fumaça, vocês podem acabar caindo, desmaiando. Então, a forma correta é sempre colocar um pano molhado na boca, tá? E sair lentamente, agachado mesmo. E se vocês verem uma pessoa correndo, né? O que vocês podem fazer, né? Então, se uma pessoa tá correndo, pegando fogo, como eu disse para vocês, o fogo, ele gosta muito de oxigênio, né? E quando vocês correm, vocês vão liberar o quê? Oxigênio. Então, muitas vezes a gente pensa que se a gente correr, vai apagar o fogo. E não. Se você correr, vai estar aumentando aquele fogo. Então, o ideal é a gente derrubar essa pessoa mesmo, tá? Então, a gente tem que derrubar essa pessoa para poder enrolar ela ou jogar areia nela. Podendo usar também o extintor se vocês estiverem no local, tá? Envolva primeiro o peito, tá? Para proteger o rosto e a cabeça. Então, quando vocês forem envolver essa pessoa, sempre deixar o rosto e a cabeça para depois e sempre envolver o peito. Ao perceber um incêndio, não adianta se desesperar, se descabelar, puxar os cabelos, tá? Não adianta gritar, vocês têm que respirar fundo, lembrar da nossa aula de hoje e colocar em prática, tá? O significado de algumas cores de sinalização, eu coloquei aqui para vocês
só 3, mas existem vários, se vocês quiserem pesquisar também, tá? O amarelo é tenha cuidado, indicado para situações muito arriscadas que exigem grande atenção. Verde, indicação de segurança, são avisos, guias de localizações, marcas, entradas de sala de emergência, saídas de sala de emergência. E o azul, indicações e informações necessárias como advertência e movimentação também de equipamentos. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!